Olá, estudantes do 7º ano. Nessa aula nós vamos falar sobre o teatro na Antiguidade Clássica. Prof. Rutineia, aqui com vocês. Vamos juntos? Então, vamos lá. Então, os objetivos da nossa aula. Conhecer como eram os teatros, grego e romano, falar desses espaços, conhecer alguns dramaturgos do teatro grego, falar da importância, da tragédia e da comédia, conhecer esses gêneros, porque no início era apenas tragédia e comédia. Nós não tínhamos, suspense, drama, romance, não, era apenas tragédia e comédia, dividia-se nesses dois gêneros. Então, você aprecia a arte do teatro? Você gosta da arte teatral? Você gosta... Ai, professora, eu só gosto de assistir, assistir a apresentação teatral. Ai, professora, eu gosto de assistir, gosto de participar da representação teatral. E aí? E você, O que você gosta da arte do teatro? Você gosta de participar, de assistir? Você curte a arte teatral? Já assistiu uma apresentação? Porque para conhecer, gostar, a gente tem que conhecer, Então, sabe como ela era na Grécia Antiga, Então, tinha muita diferença das nossas representações atuais, Agora as movimentações são rápidas, tem troca de cenário à vista do público, é bem ágil, Na Grécia Antiga não, Ele era um teatro mais parado, Até pelas questões de indumentária, eles usavam túnicas, Que são tecidos jogados ao corpo, usavam máscaras que eram feitas de madeiras entalhadas, então eram pesadas, coturnos com solados de madeira para ampliar a figura do ator, Então, isso também não dava para o ator se movimentar de forma ágil, E iniciou também com a festividade do deus Dionísio, Que Deus é esse? É o Deus do teatro, do vinho, da alegria, da festa, E do vinho também. Então, aí iniciou-se em homenagem a esse Deus, ao espaço livre, ao ar livre, e era vários dias de apresentações teatrais, A palavra teatro vem de teatron, A palavra grega teatron, que significa lugar de onde se vê, Observe aqui do ladinho que o teatro aqui do lado era um teatro de arena, ou seja, um espaço bem grandioso que a arquibancada ficava ao redor, lembrando um estádio de futebol. Então, um espaço bem grandioso e o palco ficava ali no meio, como se tivesse um buraco ali cavado no chão. Então, desse lugar de onde se vê, vem a palavra teatro, E eram nesses locais que eram feitas encenações teatrais. E também no início, não era como nós temos hoje, O teatro com os personagens, não. Era sempre o coro e o corifeu. O coro eram várias pessoas entoando cantigas que a gente chama de ditirambos, Então as falas eram através desses ditirambos, dessas cantigas. E o líder do coro, o corifeu, respondia. Então o diálogo era entre coro e corifeu. Só com a figura do Téspis, da cidade de Ícara, considerado o primeiro ator, que vai surgir a personagem. Porque o Téspis, ele viajou de cidade em cidade representando com a sua carroça, e na carroça que ele fazia de palco, ele subia e hoje estamos aqui. Não sei o texto que ele falava, mas a professora improvisando aqui para dizer o quê? Que o Téspis encarava a personagem, ele era a personagem, não ficava apenas no discurso entre coro e corifeu, Então tinha a personagem em cena. Então, muito importante o Téspis, a figura do primeiro ator. Olha, outro espaço, trazendo ali o exemplo, dessa arquibancada gigantesca que a professora falou, o palco ali no meio, Então, teatro de arena. Agora escreva o que você entendeu sobre o surgimento do teatro grego. Escreve aí um pouquinho. Daqui a pouquinho a prof volta para a gente tirar alguma dúvida se tiver ficado ou confirmar aí se vocês acertaram ou não essa questão, tá bom? Até daqui a pouco!
E aí, capricharam? Tava tranquila essa questão? Né? Então o teatro surgiu lá na Grécia, né? Com a festividade através do deus Dionísio, né? Para reverenciar o deus Dionísio, que é o deus da festa, do vinho, da alegria e o deus do teatro, né? Então, considerado o deus ali do teatro também. E a palavra teatro vem da onde? Do teatron, lugar da onde se vê, né? Então o teatro era feito nesses espaços ao ar livre, nos teatros de arena, que eram espaços grandiosos, né? Que a arquibancada ficava ao redor e o palco ali no meio. E no início do teatro era o quê? A relação entre o coro e o corifeu, né? O coro que entoava cantigas chamadas de ditirambos e o corifeu que conversava com esse coro, que era o líder do coro. Então, na tragédia, né, antiga que existe também, na Antígona, desculpe, a tragédia e comédia, né? Então aqui é um espetáculo, né, uma foto autorizada pelo Júlio Cristiano. Então na Grécia Antiga existia o coro, né? Então o coro que usava máscara também, e as máscaras serviam para as trocas de personagens também, porque a mulher na Grécia não poderia representar, né? Ela não era considerada cidadã, ela não votava, então tinha também a utilização da máscara para troca de personagens. Então, considerada uma arte, né, mais nobre, visava mostrar os heróis, os deuses, sua finalidade era comover e provocar lágrimas. Então, a tragédia era super valorizada, né, pelos gregos, e a comédia era deixada de lado. Só depois, mais para frente, a gente vai ver até, inclusive, o dramaturgo, o Aristófanes, e com o Aristófanes a comédia vai ser valorizada no teatro grego. Então, considerando, né, o pai da tragédia, a gente tem o Ésquilo, de grande importância também, né? Lembra que no início o teatro grego tinha o coro e o corifeu. E com o Tespes, né, que foi o primeiro ator a viajar de cidade em cidade se apresentando em carroça, a gente tem ali a figura do primeiro ator, ou seja, tem a personagem em cena. E aqui o Ésquilo, ele vai criar esse outro personagem, né, o antagonista. Então, vai ampliar ali a questão do conflito em cena. Então, um grande, importante dramaturgo que introduziu ali a personagem do antagonista. Aqui é uma imagem do espetáculo, né, Prometeu Acorrentado, que foi feito pela Escola Livre de Teatro em São José dos Pinhais, foto cedida pelo Júlio Cristiano. Sófocles, né? Outro dramaturgo importante. Dramaturgo é aquele que escreve textos teatrais, tá bom? Então, outro dramaturgo que trouxe o terceiro ator, né? Então, ele ampliou a questão de diálogos, de conflito na cena teatral. E ele também ampliou o número de participantes do coro, né? Então, bem importante também, aprofundando assim o conflito da cena. Aqui um exemplo de um espetáculo, né, de um texto do Sófocles, Antígona, né, que aqui vai trazer toda a questão da relação dessa irmã que quer enterrar com honras fúnebres o seu irmão, porque ela, né, teve dois irmãos lutando na guerra, um lutou a favor do rei, né, morreu, mas o outro contra o rei também morreu. Mas o que lutou a favor do rei, o rei deu todas as honras fúnebres, né, o enterro, né, como manda, né, o figurino. E o que lutou contra, o rei proibiu de enterrar, de colocar nem um pouquinho de terra em cima do corpo. Então a história vai rolar, né, com a Antígona tentando enterrar o seu irmão com as honras fúnebres. Nessa cena aqui, o Creonte, que é o rei, e o guarda estão falando sobre isso, né, dessa tentativa de enterrar com as próprias mãos, que a Antígona fez ali com o irmão dela, enterrando com as próprias mãos, numa bobeada dos guardas que estavam cuidando desse corpo. E aí o guarda vai com muito medo contar essa notícia para o Creonte, né? Então vamos aqui a um pequeno trecho. Daí o Creonte, o rei: quais os motivos do teu abatimento? E o guarda, né, morrendo de medo, né? Falar-te-ei primeiro do que me interessa. Eu nada fiz. Eu nem sei quem praticou tal ação. Qualquer castigo para mim seria injusto, né? Morrendo de medo, o rei vai acabar com ele. Enterraram, né? Colocaram terra no corpo que não era para ser enterrado, né? Então a história vai se desenrolar, né, em toda essa temática. Eu não vou contar o final para vocês, pesquisem essa tragédia grega que é muito bacana, tá bom? Eurípides, né, grande escritor do teatro grego, suas obras trazem personagens mais humanas, né, colocando a mulher
como forte, né, empoderada, como as heroínas ali dos espetáculos, né? Então ali um exemplo de a fotografia do espetáculo As Troianas, né, montada também pela Escola Livre de Teatro, foto cedida pela Tadica Veiga. Veja que os alunos, eles sempre, né, trazem essa questão da caracterização, né, a maquiagem, né, tudo pensando como se fosse um espetáculo teatral na Grécia mesmo antiga. Mais exemplos aqui de montagem, né, do Alceste e das Troianas, né? Também em espetáculos montados pela Escola Livre de Teatro em São José dos Pinhais, fotos cedidas pela Tadica Veiga. Veja aqui a questão do figurino que a professora falou, né? Então, tentando representar ali as túnicas, que eram esses tecidos jogados no corpo, né? A maquiagem, os adereços, né? Então, um belíssimo trabalho da Escola Livre de Teatro. Então, comédia, né? Então, a comédia satirizava as farsas, né? Os sentimentos mesquinhos, desejava provocar o quê? O riso, né? Fazer rir. Então, inicialmente, era considerada inferior pelos gregos. Depois, vai ganhar muita força com o Aristófanes. Então, Aristófanes, grande dramaturgo, escreveu muitas comédias. Por meio dele, o gênero comédia passa a ser valorizado, né? Então, aqui a Revolução das Mulheres, também uma montagem da Escola Livre de Teatro, a foto aqui de Tadica Veiga, né? Então, olha que bacana ali os alunos, né, representando o teatro grego. E o teatro romano, né, também desenvolveu o gosto por espetáculos grandiosos, né? As atrações contavam com malabarismo, comediantes, animais exóticos, adestrados, né? Corridas de bigas, lutas de gladiadores, espetáculo preferido ali das multidões, né? E no início os romanos começaram a traduzir peças gregas e depois eles vão, né, tentando transformar, adaptar, até que eles escrevem os próprios espetáculos, né, romanos, tá? Sempre preferindo a questão da comédia, né? Como eles eram um povo guerreiro, quando eles estavam em casa eles queriam diversão. Então, trabalhando a questão do cômico bem presente no teatro romano. Então, cada espaço romano tinha suas funções e formas diferentes, né? Então, o circo romano era usado para corridas de cavalos e quadrigas, né? E o anfiteatro era usado para as lutas entre os gladiadores e encenações de batalhas navais. O teatro romano para as encenações de peças gregas e romanas. Então, ali do ladinho, mais um exemplo, né, de teatro de arena, arquibancada em volta, o palco no meio. Então, agora é com vocês. Quais os principais dramaturgos da tragédia e da comédia do teatro grego? A gente citou aqui, né, exemplos, então agora é com vocês, tá bom? Daqui a pouquinho eu tô de volta.
E aí, capricharam nessa questão? Gostaria de saber se conseguiram responder esta questão. Trazendo a máscara aqui, né? Porque a máscara tinha grande importância no teatro grego, né? No teatro clássico grego. Tanto para a troca de personagens, porque as mulheres não poderiam aparecer em cena, não eram consideradas cidadãs. Também para projetar a voz, ou seja, fazer com que a voz fosse mais longe também, né? Então, várias eram as funções da máscara. Essa aqui feita de atadura de gesso, mas na Grécia Antiga era esculpida, né, em madeira, então era muito mais pesada para ficar segurando, né? Então, vamos continuar aqui. Então, os principais escritores, né, os principais dramaturgos da tragédia e comédia grega, né? Então, a gente tem como tragédia, né, o Ésquilo, Sófocles e Eurípides, né, representantes da tragédia grega, e Aristófanes, que foi o grande representante da comédia grega, que trouxe a valorização para a comédia grega. Então, retomando, o que nós vimos nessa aula, né? Nessa aula conhecemos os teatros gregos e romano, vimos gêneros da tragédia e comédia gregas, né? E os principais escritores, Ésquilo, né? Sófocles, Eurípides, né? E Aristófanes representando a comédia, né? Então, existem outros escritores que vocês podem pesquisar. A professora trouxe aqui os principais para vocês da tragédia e da comédia, porque na Grécia Antiga só existiam esses dois gêneros dramáticos, né? A tragédia e a comédia. E inicialmente a tragédia era mais valorizada, mas a comédia também passou a ser valorizada através do Aristófanes, né? Então não esqueçam esses nomes e um beijo grande no coração de vocês. Espero que vocês tenham aproveitado essa aula sobre teatro, né, na Grécia Antiga. Um beijo! Uou!